né? Que a gente saiba o lugar onde nós estamos, né? Hoje nós estamos numa condição mais privilegiada, mas que a gente não se esqueça de olhar para baixo, não esqueça de olhar para trás, não esqueça de olhar para o nosso passado e ajudar aqueles que não têm a mesma condição que nós. Então, isso é fundamental. Trabalho Hoje a inclusive Viviane lá no está lá L'Oréal. em São Paulo, né? Trabalha lá em São Paulo, agora nesse momento ela está vivendo aqui, mas embora ela trabalhe numa empresa respeitada, trabalhe lá na Google, ela jamais esquece de onde ela partiu e sempre que pode ela ajuda aqueles que precisam, né? A gente tem que compartilhar com aquilo que a gente foi beneficiado. Isso mesmo, Lisiane Lemos, né? Uma das jovens mais influentes dita pela ONU, né? Imagina a força que ela tem, né? E assim, onde eu assistia a live dela, a simplicidade, o carinho, o respeito que ela tem, sendo hoje uma das mulheres mais influentes pela ONU. Então, imagina. E negra. Então, isso aí é muito importante, né? E onde ela colocando todo aquele carinho, todo o respeito, a caminhada tão simples, né? Mas também, aquele trabalho que tu fazias com os alunos lá no Ginásio Doréal, aquilo era uma riqueza, aquilo era bonito, era lindo. Eu, todas as vezes que possíveis, eu estive presente lá. E era realmente um encanto. Mas, como eu falava ali da escritora que chegou lá, Ubuntu, ele quer dizer, então, que ele une. Sim, unidos somos um, que nós só podemos alcançar os nossos objetivos se nós estivermos unidos. Olha, muito bem, né? Muito, muito, muito interessante. Eu acho que esse livro veio de encontro às necessidades, né? Ao psicológico. E ali, quando nós falávamos, olha lá que lindo. A capa desse livro foi feita por um aluno negro do Centro de Artes, da UFPEL, o Matheus Borges. Né? E muitas das fotografias foram feitas pelo Renan também, ou seja, várias pessoas contribuíram para que as ações afirmativas avançassem na Universidade Federal de Pelotas, e ele conta um pouco disso. Que interessante. Até eu ia colocar ali no início, quando estava conversando contigo, Renan, bem no começo ali, que além de professora da Universidade Federal, tu dirigiu um núcleo de ações afirmativas. O que é que esse núcleo trazia de essencial? Garantir direitos. Esse era o objetivo principal. Se as ações afirmativas, se as cotas raciais eram direcionadas para o povo negro, para aquelas pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho por conta da sua cor, que elas pudessem ocupar as vagas a elas destinadas e que elas resistissem. Tu falasse de algo que eu esqueci de mencionar, que foi a questão do preconceito. Porque é gordo, porque é preto, porque é gay. Esse preconceito está presente em todos os lugares, na universidade também. Então, o nosso papel lá, através do artivismo, né, que é o ativismo através da arte, era isso que nós fazíamos. Nós promovíamos palestras, encontros, onde aqueles que sofriam preconceito, né, não só jovens negros, mas aqueles também que tinham mais idade e que voltaram para a universidade, que sofriam preconceito, para que eles pudessem resistir, para que eles tivessem conhecimento suficiente para resistir. As pessoas têm que ser respeitadas pela sua essência. Ninguém escolhe ser gay sabendo que os gays sofrem, são desrespeitados e são mortos. Eles nascem assim, nós nascemos assim, e nós temos todos que ser respeitados, amados. Então, isso também, por muitas vezes, foi promovido pela mídia, né? A mídia, às vezes, é que faz com que a grande maioria das mulheres negras só apareçam como empregadas, que os homens negros só apareçam como seguranças, como motoristas. A mídia faz isso, né? A mídia influi direto na nossa maneira de pensar e de agir. Então, o papel lá do Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade era esse, era unir forças também, porque nessas comissões de heteroidentificação faziam parte representantes da Prefeitura Municipal de Pelotas, da OAB, os estudantes negros, dos servidores da UFPEL, ou seja, isso. Então, nós éramos de várias áreas, né, a partir do conhecimento que era desenvolvido no cinema, nas artes, no jornalismo,
cada um contribuía com aquilo que Maravilha! conhecia, para que pudessem acessar as cotas raciais e depois se manter até chegar o tão sonhado, né, certificado, tão sonhado diploma. Então, esse pessoal, embora não esteja mais à frente, né, do Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade, os jovens negros seguem lá, eles se organizaram, eles formam grupos, né, de alunos negros no jornalismo, no direito, na enfermagem. Então, cumprimos a nossa missão. Né? Eu sigo lá, agora numa outra vertente, né? Trabalhando com o museu, que vai também desenvolver a autoestima, a confiança, e seguimos juntos. Né? Família Unida, Família Design Escola e Arte, que é o grupo de pesquisa e extensão liderado por mim, mas que várias pessoas fazem parte, não só da UFPEL, né, mas de outras escolas e também da Universidade Católica de Pelotas, nesse objetivo, buscar o respeito para todos, né? Não só para negros, mas para os gays, para os gordos, para as pessoas com deficiência, respeito e acesso a todos os espaços. E vale a pena dizer também que todo mundo aprende. Eu estou falando um pouco aqui, eu estou deixando para a mãe, mas, enfim, todo mundo aprende nisso. Porque... Não, nós precisamos de jovens, e tu és um menino muito inteligente, nós queremos te ouvir. Sim, mas todo mundo acaba aprendendo, sabe? A mãe tem mais experiência, ela trabalha com isso desde muito tempo, tanto estudando e tanto no estudo, quanto da presença do negro, sabe? E eu queria que vale a pena dizer mesmo que todo mundo aprende, por causa que a gente acaba fazendo um conteúdo que é muito conceitual, por causa que a gente vive isso. Então, todo mundo se informa na hora de fazer a divulgação do evento, na hora de fazer um flyer, na hora de fazer alguma coisa para a internet. Tipo, sendo negro assim, eu saio ganhando, porque eu já sei uma coisa e eu acabo sabendo mais ainda, porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver as cores que eu vou usar, eu tenho que ver o material que eu vou usar, sabe? Então, é realmente muito legal. De longe, as pessoas que não participam acham que é algo muito difícil, mas é uma equipe, a gente se une e consegue desenvolver tudo isso. E foi nessas conversas, nesses aprendizados, que saíram os vídeos do NUAD, por exemplo, do Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade da UFPEL. Nossos vídeos eram feitos espontaneamente. Tipo, a mãe, ela conversava com a gente antes e aí a gente desenvolvia os vídeos. Interessante. Bom, então, chegando no final do nosso bate-papo, a gente ficaria horas e horas, dias e dias, eu fiquei encantado. Só ouvindo vocês, eu nem falei quase também, como diz o Renan, porque o meu papel realmente é de ouvir, é de aprender e passar por esse público todo esse sentimento, tudo luz que pode ser, né, e que nada está perdido, eu acredito. Eu gostaria que o Renan deixasse as considerações finais, ele como jovem, negro, estudioso. E parece que eu li ali que o Renan tem um empresário. Não, isso, começando como empresário. eu sabia. Então, aguardamos as suas considerações. Eu queria agradecer a todo mundo que está vendo esse conteúdo na internet. Queria agradecer ao Astrogildo por estar nos dando esse espaço. E queria dizer que, nesse momento difícil de Covid, eu acabei não falando muito de Covid. É um período muito difícil, tanto que eu acabo não falando. Mas a mensagem que eu quero deixar é que todos tenham esperança, porque a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter fé e aí pensar todos os dias que tudo vai melhorar. Então, se a gente tem esperança, eu acho que se a gente ter essa esperança, eu acho que nós conseguimos seguir em frente nos nossos sonhos e realizar eles. Que eu sonho em ser empresário desde pequeno. Eu comecei investigando, comecei falando sobre startups, lendo livros sobre startups,
e hoje tenho condições de ter uma MEI, né, para fazer isso. Mas eu demorei, tive muita ajuda dos meus pais e há muita esperança, porque quando a gente menos pensa, pode acontecer o que a gente mais quer. Muito bem. Agora nós vamos ouvir a professora Rosimar Lemos. E antes dela completar, eu li esses dias a respeito do negro na pandemia, que agora usando máscara, usando o boné, usando a touca, que causava mais dificuldade quando entrava no supermercado, numa loja, num shopping. Gostaria de ouvir. É verdade, é a mais pura verdade. Agora piorou a situação. Já era ruim, ficou pior para as pessoas negras. Mas o que eu quero te dizer como fechamento de tudo que nós conversamos? Não tem como a gente fugir de falar dessa pandemia, do que a gente está vivendo e que a gente está aprendendo. Então, é importante que nós nos cuidemos, né? Fazemos tudo aquilo que está nos sendo ensinado para preservarmos a nossa vida, né? Lavarmos as mãos, usarmos álcool gel cada vez que entrarmos nos locais, não nos aglomerarmos, sairmos de casa somente se precisarmos. Esse é o nosso papel enquanto cidadãos. Enquanto aqueles que fazem parte do poder público e que são os políticos e que são os gestores das instituições de ensino, pensem naqueles que não têm o que nós temos. Vai ser uma política de exclusão as aulas voltarem agora, infelizmente. E aí eu estou falando em todos os meios. Aqueles que têm a internet de qualidade vão poder assistir os vídeos, vão poder fazer as discussões. Aqueles que têm pais que possam lhes ensinar também, mas é aqueles que os pais são analfabetos. Aqueles que os pais estudaram somente o primário. Como vai ser? Então, que essas pessoas que são políticas e que foram eleitas com os votos de todos nós e que recebem a partir dos impostos que todos nós pagamos, que elas tenham responsabilidade em todos os seus atos. Sejam eles vereadores, prefeitos, governador, que se tenha responsabilidade no que estão fazendo. E que valorizem aqueles profissionais da saúde. Eles estão deixando as suas famílias em casa para cuidarem de todos nós, para cuidarem daquelas pessoas que nós amamos, as nossas amizades, os nossos afetos, que por vezes estão dentro das UPAs, né? Então, que a gente tenha a responsabilidade, enquanto cidadão, se mantendo em casa, para preservar aqueles que estão trabalhando nesses órgãos de saúde, e que aquelas pessoas que fazem parte do poder público e da política, né, façam também a sua parte, agindo com responsabilidade e comprometimento. Eu, enquanto professora, vou tentar fazer o máximo para ajudar aqueles que têm dificuldade, para conversar, né? Agora é o momento que a gente usa o WhatsApp não só para trabalhar, mas também para fazer com que as pessoas não fiquem tão desesperadas, né? Por vezes a gente fica um pouco desesperado com tudo que vê, com as notícias que ouve, então que a gente possa aprender para se melhorar, que essa pandemia, que a gente possa sobreviver a essa pandemia aproveitando e crescendo, né? E nos tornando pessoas melhores. Eu quero te agradecer essa oportunidade. Eu rogo a Deus para que Ele te dê muita saúde, para que tu possa seguir fazendo o seu trabalho tão comprometido, né? Como sempre foi, de inclusão de todos, né? Todos nós somos seres humanos, independente da condição social. Então, sucesso, te desejo muito sucesso na tua vida, que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa. Te adoro. Muito obrigado. Mas eu não posso ir embora sem uma pergunta que chegou agora para mim. Vai. Por que é tão difícil encontrar pessoas negras com destaque, com cargos importantes nas administrações municipais, estaduais? Se você chegar numa secretaria, que eu estou lendo agora aqui, chegar numa secretaria, num gabinete, você não encontra pessoas negras em destaque. Você vê essas pessoas lá em outros setores, às vezes nem naquela peça ali, naquela sala, naquele gabinete. O que será que poderia se fazer? Essa é a pergunta que chegou para nós encerrar o nosso bate-papo de hoje. Viver
a filosofia Ubuntu. Ou seja, nós somos maioria da população. E por que nós não temos maioria de vereadores negros? E por que nós não temos maioria de deputados estaduais, federais e senadores negros? Porque os negros não têm votado nos negros. Então, que a gente aprenda, né? Já apanhamos muitas vezes, apanhamos todo dia, nossos filhos apanham, nossas famílias sofrem. Então, que a gente coloque como nossos representantes pessoas negras. E então nós teremos nos gabinetes pessoas negras. Não só varrendo, limpando, trabalhando como segurança, que não é nenhum demérito, mas se nós estamos investindo na educação de nossos filhos, se muitas vezes o meu pai deixou de vestir ou de comer melhor para investir em nós, que éramos 4 filhos, se eu e o meu marido investimos na educação dos nossos filhos, vamos eleger pessoas negras. E aí, então, quando nós tivermos também pessoas que tiveram experiências, como os nossos antepassados, como os nossos pais ou como nós mesmos, aí vão saber como agir e vão ter comprometimento e responsabilidade em seus atos. Quando pensar em saúde, quando pensar em educação, quando pensar em geração de emprego, quando pensar em segurança pública. Esse é o caminho. Viver a filosofia Ubuntu. Nos unirmos. Interessante. Gente, um beijo, um abraço e fique com Deus. Fica também com Deus.